O nosso tema de hoje é o socorro vem de Deus. E sabendo nós que o socorro vem de Deus, é evidente que a solução dos nossos problemas, ela está em Deus. Mas Deus é Espírito, e sendo Deus Espírito, aqui na terra, Ele irá inspirar homens a ajudarem homens. Ou seja, para que nós tenhamos solução para os nossos problemas, Deus irá inspirar os homens para que ajudem também os homens e iremos nos ajudar mutuamente. Meus queridos, a nossa palavra encontra-se no segundo livro de Reis, no capítulo 5 e 6. Começando pelo capítulo 5. No capítulo 5 nós encontramos lá um episódio em que um senhor chamado Naamã, que era uma pessoa que agradava a Deus, ele ficou doente e teve lepra, e o seu rei, o rei da Síria, disse para ele ir até Jerusalém pedir ajuda ao rei de Jerusalém para curá-lo da lepra. Então, o rei da Síria fez uma carta para que Naamã levasse esta carta a Jerusalém. Naamã levou a carta a Jerusalém. Chegado lá, o rei de Jerusalém viu a carta e disse: eu não sou Deus. Ele rasgou as suas vestes. Isso significava indignação. Rasgou as suas vestes dizendo: eu não sou Deus. Por acaso eu sou Deus para dar vida e morte? Então, Eliseu, que era o profeta na época em Jerusalém, ele ficou indignado também com este ato de indignação do rei de Israel ao rasgar as vestes. Ele disse: por que rasgaste as vestes? Traga esse homem a mim e eu irei curá-lo. E assim aconteceu. Naamã foi até Eliseu e Eliseu curou ao Naamã. Meus queridos, e nós aprendemos aqui que a solução pode não vir de nós, mas Deus irá inspirar-nos para que nós possamos ter um vínculo para conduzir as pessoas que nos vêm pedir ajuda para receberem a ajuda que precisam. Naamã precisava de cura. O rei, ele não podia curá-lo porque ele não era profeta, mas o rei, ele não teve capacidade de entender que isto era inspiração de Deus, e Deus nunca envia alguém para nós ou para as nossas vidas sem que tenhamos solução, porque muitas vezes a solução pode não vir de nós, mas nós podemos ser usados por Deus. Nós teremos inspiração, nós podemos dar conselho, nós podemos conduzir as pessoas a alguém que possa curá-las, alguém que possa dar solução para este problema. Então, no capítulo 6, nós encontramos outro caso de uma mulher que estava aflita em meio à crise de fome que existia em Samaria. Esta mulher gritou: socorro! E o rei disse: eu não sou Deus. Por acaso há trigo na eira? Por acaso há vinho no tanque de prensar uvas? Por acaso, se o teu Deus não te ajuda, como poderei eu ajudá-la? Mas de qualquer das formas, como poderei eu ajudá-la? Esta parte que eu gosto, o relaxamento do rei. Depois de tanta tensão, de tanta negatividade, ele diz: como poderei eu ajudá-la? Meus queridos, não seria mais fácil que o rei tivesse ouvido a esta mulher e percebido qual é o teu problema antes de dizer ou declarar ou ser negativo e dizer que ele não é a solução para o problema que ela precisa? Muitas vezes nós precisamos de ser ouvidos ou precisamos de ouvir as pessoas que vêm em busca de solução. Como eu disse, Deus não envia ninguém para as nossas vidas sem que tenhamos solução, ou seja, sem que sejamos um vínculo para sermos a solução para o problema que esta pessoa precisa. O rei, ele nem ouviu o que a mulher tinha para dizer. Mas havia uma crise de fome em Samaria e tanto o rei como aquela mulher estavam a ser afetados por esta crise. E o rei deduziu que o problema dela era a fome. Embora houvesse esta crise, naquele momento o problema daquela mulher não era a fome, era um outro problema. O que quer dizer que nós podemos estar a passar por uma crise global, nós podemos estar a passar por uma pandemia, assim como aconteceu com a pandemia da Covid, e passarmos todos pelo problema do medo, pânico, mas existem problemas que não são os mesmos. Mas em meio a esta crise, existem pessoas com outros problemas, problemas psicológicos, problemas de fome, problemas de saúde. Então, o mais importante, meus queridos, é termos ouvidos abertos, estamos dispostos a ouvir, estarmos dispostos também como pedintes a ouvir a pessoa que nos vai trazer a solução ou a pessoa que nós pedimos ajuda. Jesus Cristo, ele é manso
humilde, Ele é misericordioso, bondoso e compassivo. Então, o espírito que nós devemos ter é o espírito de Jesus, um espírito que está disposto a ouvir e disposto também a ajudar para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Muitas vezes nós agimos como estes dois reis. Quando alguém nos vem pedir ajuda, nós, quer dinheiro, quer boleia, quer carro, quer emprego, e nós bloqueamos a nossa mente. E muitas vezes não ouvimos aquilo que as pessoas têm para nos dizer. E por vezes são pessoas que só precisam de uma palavra de vida. São pessoas que só precisam de um conselho. São pessoas que estão a morrer por dentro, até podem ter condições financeiras, mas elas precisam de ser ouvidas, podem estar a passar por uma crise psicológica, podem estar também a passar por fome, e nós temos abundância em casa. Estamos a passar por um problema psicológico neste momento, estamos a passar por uma doença, mas a nossa despensa está cheia e essa pessoa só quer um pedaço de pão, e naquele momento nós podemos ser a solução para este problema. Então é preciso darmos ouvido. Alguém vem pedir ajuda, o que precisa, e depois de ouvirmos nós podemos direcionar, porque muitas vezes as pessoas são inspiradas a virem a nós através de Deus, e quando elas vêm a nós, não significa que nós temos o pão para dar, não significa que nós temos o emprego para dar, não significa que nós somos psicólogos para dar essa palavra, mas significa que Deus inspira-nos para que nós possamos dar uma palavra de vida, direcionamento a esta pessoa até aquela solução que ela precisa. Deus nos usa como vínculo para que esta pessoa possa ter solução. E como eu disse, por vezes é só uma palavra de vida, é só uma palavra de inspiração. Nós precisamos de aprender a ser como Pedro e João. Nós precisamos de ser como os discípulos que beberam e entenderam de Jesus. A palavra diz que nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Nem tudo é material, mas pode ser vida. A vida que nós precisamos é a vida que Jesus Cristo trouxe. Ainda que tenhamos tudo na vida, mas se não tivermos saúde, nós estamos comprometidos. Então a vida, ela é muito importante. Precisamos ser como Pedro e João. Quando o mendigo apareceu pedindo pão a Pedro e João, Pedro respondeu: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho algo que te posso dar. Disse ao mendigo: levanta-te e anda. E o mendigo imediatamente levantou-se em nome de Jesus e começou a andar. Pedro, ele não tinha o pão que o mendigo precisava, mas ele tinha a bondade, a misericórdia e a compaixão que Jesus Cristo lhe tinha deixado como herança e como promessa. E ele usou-se deste poder para poder dar aquilo que o mendigo mais precisava, que era a vida. Pedro liberou vida sobre a vida do mendigo, e o mendigo levantou-se. E levantando-se o mendigo, ele podia ir buscar aquilo que ele precisava. Pedro, ele foi usado como solução para que aquele mendigo pudesse ganhar vida, e com a vida ele pudesse ir buscar o pão. A palavra diz que nós iremos viver do nosso suor, do nosso sacrifício, do nosso trabalho. Então, quando Jesus Cristo nos dá vida, isso significa que nós iremos buscar aquilo que nós queremos, iremos lutar com fé pelos nossos projetos, por um emprego, por uma vida melhor, e nós iremos conseguir. Então nós precisamos de ter esta mentalidade, esta compaixão, este amor ao próximo do Pedro e do João, que não tinham ouro e prata, mas eles conseguiram ajudar. Nem sempre nós temos a solução do problema, mas podemos ser usados como vínculo para a solução do problema. É preciso entendermos que o mesmo espírito, o mesmo grito de socorro que foi para aquele rei da Síria, o mesmo grito de socorro que foi para o rei de Jerusalém, o mesmo grito de socorro que foi através daquela mulher para o rei de Jerusalém, é o mesmo grito de socorro que foi para Pedro e João. Mas a diferença esteve na reação, a diferença esteve na unção que Pedro e João tinham. Eles não responderam negativamente, eles deram ouvido àquele mendigo e conseguiram discernir que nós não temos pão, mas nós temos a solução para o teu problema, para tu ires buscar o pão. Devemos ser ouvintes, devemos saber
abrir o nosso coração, devemos ter um coração leve, não endurecer o coração para ouvir as pessoas, ouvirmos as pessoas para podermos direcioná-las, porque Deus, Ele não nos envia pessoas sem que tenhamos a solução e nem nos envia para pessoas sem que tenham a solução. Há sempre algo que temos para dar, ainda que estejamos em meio ao caos, ainda que as pessoas digam, olha para a vida dessa pessoa, o que esta pessoa tem para dar, o que essa pessoa, que conselho que é de ter de um falido, que os negócios não deram certo, que conselho é de ter de uma mulher que não se casou, mas nós somos inspirados por Deus a dar aquilo que nós temos, que outra pessoa pode não ter. Então, o nosso socorro vem de Deus através da inspiração que Ele nos dá de podermos ajudar o próximo. Meus queridos, tenham um dia muito abençoado e que sejam inspirados por Deus para poderem ser a solução ou vínculo para aquelas pessoas que precisam de solução.